Glória a Jesus. Vocês estão felizes? Digam amém. Que bom, né? Bom que você está feliz. E aí, Juninho, tá tudo bem? Trabalhando muito lá na polícia, lá? Oh, glória. Queridos, vamos lá. Nós estamos passando por um processo pós-retiro, onde recentemente nós tivemos um retiro de cura e restauração, cura espiritual. Foi muito forte esse retiro. Foi um dos mais fortes que nós tivemos nos últimos anos. E assim, todo retiro tem carrega uma coisa gloriosa, né? De transformação, de poder, de milagre. E nós vimos muito isso acontecer lá. E aí o que acontece? Eu decidi fazer 3 cultos, que vai ser hoje, sexta e domingo, onde eu vou ministrar coisas acerca do que nós passamos lá. Então vai ser um culto de tratamento, um culto onde Deus vai tratar de situações da nossa vida. Amém? Também o nosso culto agora está passando aí pelo YouTube. Por enquanto nós estamos usando o que nós temos de ferramenta, né, Luan? Mas dentro em breve eu acho que vai melhorar. Eu estava assistindo hoje o culto de domingo. Não sei se vocês conseguiram ver, chegaram a ver. Mas tá bom. Os irmãos lá de Portugal estão assistindo. O pastor André, juntamente com alguns irmãos lá, estão assistindo. Na verdade, a gente tem até um propósito. Os irmãos falam assim: pastor, o senhor não quer abrir uma... Eu falei, bora, vamos embora. Eu creio num Deus que é poderoso para fazer. E nós faremos em nome de Jesus. Então, assim, eu sei que Deus tem feito grandes coisas aqui. Eu sei que a palavra que tem sido liberada aqui, todos os cultos, tem surgido efeito, né? E se você crê, tem coisa que é o seguinte, irmão, eu não posso fazer. Tem pessoas que esperam de mim o que eu não posso fazer. Eu não sou Jesus. Mas eu tenho fé e creio que Ele pode mudar a sua história e Ele pode fazer na sua vida. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no Salmo 25. E aí, irmão? Tá bom hoje? Tá bom hoje, Diogão? Queridos, vocês já ouviram falar sobre legalidade? Tem algum advogado aqui hoje na igreja ou não? Tem algum advogado? Não? Alguém fez direito aqui? Não? O que é legalidade? Legalidade é você dar direito legal. A pessoa pode falar em seu nome, a pessoa pode fazer em seu nome. Então, literalmente, legalidade é você perder total autoridade dos seus atos da sua vida. Então, quando nós falamos sobre legalidade... Ô, Gabriel, você não ia viajar, não ia passear, Gabriel? Vamos todo mundo isso aqui, ô Thalita, tudo bem? Tá bom. Então, legalidade é quando você abre mão da autoridade que Deus te deu e você passa essa autoridade para outra pessoa. Quem é a outra pessoa que quer tomar conta da sua vida, quer ir contra a sua vida, quer destruir você? Quem é essa pessoa? Quem é? Acabei de falar o nome dele. Pois é esse mesmo. Então, o diabo, ele quer o quê? Ele quer tomar de nós toda a autoridade. Ele quer agir com respaldo. Preste bem atenção. O mundo espiritual, ele tem leis, ele tem ordem. Ele não é desorganizado. Então, no mundo espiritual, quando você dá legalidade, ele passa a agir. Quando você dá legalidade, ele passa a agir na sua vida. E isso é um perigo muito grande. Então, assim, a legalidade é um direito dado para alguém falar e fazer tudo em seu nome. É como se você assinasse uma procuração e dissesse assim, ó, já ouviu falar sobre aquela procuração pública? Alguém já viu isso? Então, é uma procuração que você dá e a pessoa tem total poder sobre a sua vida. E o grande problema disso é que os crentes não entendem isso. Eles não sabem disso. E eles passam a dar legalidade ao diabo. Eles passam a dar direitos para que Satanás possa agir em sua vida. Querido,
A Bíblia diz que o maligno ele não lhe toca. Ok? Amém? Mas quando você quebra um princípio daquilo que a Bíblia diz, por exemplo, a desobediência, ela é algo que quebra princípios. Então, quando você desobedece, quando você não pratica a obediência, você está quebrando um princípio. E quando você quebra esse princípio, você está dando legalidade. É como um muro rompido, uma brecha aberta, sabe? É como se você deixasse a porta da sua casa aberta e dissesse assim: pode entrar. Então, olha o tamanho do problema que nós estamos falando, olha o tamanho da dificuldade, da crise, simplesmente pelo fato de você dar legalidade. Amém? Mas eu só falei um pouquinho sobre legalidade agora, porque eu acho que o que eu vou falar sobre legalidade espiritual, mas eu quero falar sobre intimidade. O que é intimidade? Vamos lá, Salmos 25, verso 14. Os que confiam os seus segredos, o Senhor confia os seus segredos aos que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Você não conta o seu segredo para qualquer um, não é verdade? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Normalmente o seu segredo, você só vai falar com alguém que você confia. Isso se chama intimidade. Isso é uma coisa que muitos de nós temos perdido, estamos sozinhos, porque nós quebramos a aliança da intimidade. E quando nós quebramos a aliança da intimidade, nós abrimos uma brecha que nós chamamos de legalidade. Preste bem atenção. A intimidade, ela fecha a porta e não abre porta para a legalidade. Então, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem uma vida com Deus, quando você vive diante de Deus, a sua vida é diferente. Olhe para quem está do teu lado e diga: Deus quer ter intimidade com você. A intimidade é um campo. A intimidade é um campo onde Deus estabelece direitos espirituais. Existem pessoas que não entendem, não compreendem o que é intimidade. Muitas pessoas amam uma revelação, uma visão, uma profecia. Irmãos, se eu quiser, eu estou falando pastor Eduardo, se eu quiser uma igreja lotada todo culto, é fácil para mim. É só eu começar a fazer aquilo que eu mais sei fazer. Entregar revelações. Mas quando eu começo a entregar revelações, você fala: por que eu faz isso, pastor? Então, quando começa o culto de revelações, a igreja cresce, mas a intimidade diminui. Por quê? Porque o meu grau de intimidade sobe, o da igreja baixa. Por que o da igreja baixa? Porque se torna algo fácil. A igreja esquece que ela está consultando Deus, o Senhor dos Senhores, e ela passa a consultar vidente. A visão de que Deus é o Senhor da nossa vida muda, e passa a ter a visão de que aquele homem ali, ele vai revelar alguma coisa para a minha vida. Então, o perigo da revelação, o perigo dessas coisas chamadas profecias, está baseado nisso. As pessoas são acostumadas a comer coisas mastigadas, sabe? Já viram falar comida enlatada? Por exemplo, uma comida enlatada, ela pode ser até boa, mas
ela não é igual uma comida feita ali na hora. Uma comida que você vai lá e você faz rapidamente ali no seu fogão. Então nós temos que estar atentos. Eu preciso que a igreja esteja bastante atenta hoje para mim, por favor. Quem intercede fica atento na intercessão. Porque tudo que o diabo quer é roubar sua mente e não deixar você entender o que Deus quer que você entenda. Eu disse que nós temos aqui, o Senhor confia os seus segredos para alguns, não são para todos. Então nós vamos ver um nível de intimidade. A palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra, criou o homem, criou os animais. Deus fez tudo, diz que tudo era bom. Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, presta atenção, Deus falou para ele assim: olha, tudo que você está vendo aqui você pode comer, mas a árvore que está no meio do jardim, nessa você não toca. Por que Deus falou que nesta ele não podia tocar? Porque justamente nesta árvore, ou neste fruto, não se podia tocar. Porque em tudo ele podia comer, porque aquele fruto não se tratava de uma maçã, como muitas pessoas veem em desenho. Esse fruto se chama conhecimento do bem e do mal. E o dia que o homem comesse desse fruto, o homem perderia aquela intimidade com Deus e passaria a viver uma vida distanciado de Deus. E é por isso, irmão, que a gente precisa estar atento entre a intimidade e a legalidade. Porque o homem, quando ele come do fruto, ele permite que a morte entre dentro do Éden, e a intimidade é rompida. Estou pregando, hein, irmãos? O grande problema da sua vida é que esse ato de desobediência, esse ato que você faz contra o Senhor, você rompe um muro de proteção. Você dá legalidade da sua vida para alguém que quer destruir. E aí o que acontece? A morte entra e ela faz o quê? Ela rompe a intimidade. O pecado de Adão não foi somente desobedecer, mas o pecado de Adão foi romper a aliança que ele tinha com Deus. Nós estamos vivendo diante de uma sociedade que está dando passos longos a um final que não vai ser bom. Os casais estão perdendo a sua reverência, homens e mulheres perdendo a sua identidade, filhos que são construídos num relacionamento turbulento, um relacionamento onde não tem união, não tem liga. O aprendizado desses filhos é: eu não quero viver o que o meu pai e minha mãe vivem. Só olhe para mim. Que tipo de pai é você, de marido é você, de esposa é você, de filho você está sendo? Queridos, Gênesis 2:17, abre para mim aí, Luan. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que você comer, olhe para mim, certamente você vai morrer. Olha o que Deus falando: dessa você não vai comer, porque o dia que você comer, certamente você vai romper a aliança. O que me admira
E os homens dessa igreja, se prepare para o próximo restaurante sacerdócio. Se prepara, vai quente, irmã, manda ele ir. Ele vai apanhar bastante. O que me admira são os homens não ter apreço por aquilo de mais precioso que eles têm, que é a família. Olha aqui, o espírito de prostituição, o espírito de engano, o espírito de mentira, nojento, paira os relacionamentos hoje em dia. É prostituição no Instagram, é prostituição no TikTok, Ei, irmão, escuta, se essa ferramenta maldita te faz pecar, arranca ela e joga fora. Tira do seu celular esse negócio, querido. Isso é uma desgraça. Que isso, pastor? Isso é algo que arruina, algo que destrói casamento, vida. Olha o que Deus falou para Adão: Adão, no dia em que você comer dessa fruta, certamente você vai morrer. Então, por que, Adão, você foi fazer um negócio desse? Esse culto aqui é culto para gente forte, tá, irmão? Eu não sei se todos aqui estarão comigo sexta-feira, mas esse culto é culto para gente forte. Você veio aqui para ouvir. Sabe por que você está doente? Sabe por que você está enfermo? Porque você ultrapassa o limite, perde a intimidade e quebra a aliança. Eu vou usar um exemplo. Quantos aqui já ouviram ministração sobre perdão aqui, amém? Olhe para quem está do teu dia, que você já perdoou alguém hoje? Como é que o perdão funciona? Como é que o perdão funciona? Como é que o homem perdoa, bispo? O homem perdoa assim, ó: eu te perdoo, você lá e eu aqui. Você já imaginou se Deus perdoasse a gente assim? Vocês foram para o retiro? Eu falei que eu vou ministrar coisas no retiro, amém? Então tá. O que eu ensinei? Que perdão é o quê? Decisão? Eu disse que perdão é divino. Perdão, Marli, é você tomar o lugar de Deus. Que isso, pastor? Eu não quero tomar. Não. Eu não estou dizendo tomar a glória de Deus, mas somente Deus tem o poder do perdão. Homem não perdoa. Não, irmão, homem não perdoa. Homem finge que perdoa, porque na primeira oportunidade que ele puder, e se você pisar na bola, ele vai lembrar: tá vendo? Sabia que aquilo era. Não é? Não é assim? Até no relacionamento isso acontece. Você fala: me perdoa, não, perdoar, tá resolvido. Na primeira briga que tem, fala: eu já sabia que você ia falar. Eu sabia. Perdão é uma decisão única da nossa vida. Pastor, eu preciso perdoar e andar junto? Não. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ir para o céu? A pessoa vai também, e aí? Vai separado? Ônibus diferente? Um vai na zona leste, outro vai na zona norte? O que você acha? O Edu, meu amigo, prega sobre perdão dado e acesso negado. O que isso significa? Significa assim, ó: você está perdoado, mas eu não te quero mais íntimo meu. Isso não quer dizer que eu não vou sentar à mesa, que eu não vou comer, que nós não vamos estar juntos, adorar a Deus junto, mas dentro do grau da intimidade você não encaixa. Quem está aqui diga amém. Olha só, Adão, você não pode comer. Mas deu vontade. Mas eu senti necessidade. Irmão, qual é a necessidade que você tem
de abrir esse vídeo miserável, esse vídeo nojento? Qual é a necessidade que você tem de ir nesses lugares nojentos? Pastor, o senhor está pregando para não crente? Não, para crente, porque é crente que está indo. Não se assuste não. Talvez você fique assim, ai meu Deus, pastor deve ter caído do berço hoje. Não. Os piores momentos de um crente são aqueles aonde ele se descontrola. Um crente descontrolado, ele só faz coisa errada. Porque daí ele fala, sabe o quê? Já que eu pequei, eu vou pecar de uma vez. Tá? Eu não vou pecar reduzindo a embreagem, não. Eu já vou acelerar logo. Depois eu peço perdão, Jesus perdoa e acabou. É assim que ele pensa. Então, para que nós possamos reatar a nossa aliança com Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é: nós temos que quebrar esse princípio de legalidade que nós abrimos. Foi nós que abrimos dizendo assim: pode tomar conta da minha vida. Adão disse, morte, pode entrar no Éden. Não tinha morte no Éden. Não existia morte no Éden. Adão, Talita, ele não foi criado para morrer. Mas quando ele pecou, ele trouxe a morte para dentro do Éden. Quando a intimidade ela cai o seu nível, a legalidade faz com que o inimigo se estabeleça. Olha aqui, pessoal. Quando a intimidade cai, a legalidade faz com que o inimigo se estabeleça. Queridos, o que nós mais estamos vendo são pessoas que fazem: por que eu oro e não recebo resposta? Por que eu oro e parece que Deus está longe? Por que eu oro e parece que não está acontecendo na minha vida? Porque existe um processo de legalidade que está acontecendo na sua vida. Mas quando eu recupero a intimidade, quem está aqui diga amém. Quando eu recupero a intimidade, quando ela é restaurada na minha vida, a legalidade dá lugar à vida, e a vida volta a operar. Em outras palavras, eu recupero a autoridade sobre a minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você, uma palavra de Jesus, João 10:10. O diabo veio para matar, roubar mas a parte B fala: eu vim para que tenham vida. E como é que é a vida? A intimidade devolve o direito de viver plenamente em Deus. Deus quer te trazer para a intimidade novamente. Eu orei com um rapaz agora há pouco por telefone, à tarde. Depois de eu orar, ele falou: pastor, antes do senhor desligar, posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Pastor, eu quero me reconciliar. Aonde eu estou, eu não sinto a presença de Jesus mais. Eu sinto que Ele está longe de mim. Eu falei para ele: você quer? Quero. E eu orei com ele por telefone. Eu disse para ele: agora, a partir de hoje, Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Eu acho que você precisa restabelecer a sua ligação com Deus. Você está desligado. E você precisa se ligar, você precisa restabelecer, você precisa ligar novamente, é ligar na tomada a sua vida em Deus, para que a história da sua vida possa mudar. Quem está aqui diga amém. Vocês estão entendendo? A intimidade é algo tão sério, que ela nos coloca em níveis diferentes de autoridade. Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, nem todos tinham acesso ao mesmo nível no deserto. E eu vou falar de 3 níveis aqui, e vem qual deles você encaixa. Primeiro nível, onde o povo ficava, longe, lá nas tendas. Segundo nível, chama nível Josué, na beira do monte.
Terceiro nível, nível Moisés, entra no meio da nuvem. Qual o nível que você está? Você não está me entendendo. Eu vou falar de 3 níveis aqui. Primeiro nível, nível chamado nível povo. Olhe para mim. Nível povo, deixa o André mexer aí, não tem problema. Só de olho nele aí. Olha lá, a sandália deles que vai sair. Nível povo, olha só para mim, nível povo. Nível povo significa o nível que o povo está lá nas tendas. Está lá na tenda lá. É mais um no meio de uma multidão. Nível Josué é aquele nível que anda com Moisés até a metade do monte. E nível Moisés é aquele nível que entra dentro da nuvem. Qual é o nível de intimidade que você está vivendo? Êxodo 24:18 fala: Moisés entrou na nuvem. Qual é o tipo de intimidade que você está vivendo? Porque níveis de intimidade gera diferentes níveis de legalidade. Então assim, quem entra na presença recebe autorização para falar, agir e decidir. Lembra que eu disse? O diabo, quando ele toma a legalidade da sua vida, ele pode falar, agir e decidir por você. Que tipo de nível você está vivendo com Deus? Hã? Hã? Que tipo de nível? Aquele nível daquelas palavras lindas que você fala quando alguém te dá uma fechada na estrada? Hã? Aquele nível de palavras lindas que você fala quando o seu time de futebol está jogando e está perdendo? Que tipo de nível que você está vivendo, irmão? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu vou falar diante de Deus aqui agora. É inadmissível o crente viver uma vida falando palavrões. Não, crente, não, imagina, aqui ninguém faz isso, irmão. Não faz não. Aqui é tudo, tem até uma assim, do anjo. Ei, qual é o nível de intimidade? Qual é o nível que você vive diante de Deus? Dentro dos 3 níveis, quem é você? Será que você é esse povo que fica longe? Aquela coisa que você põe o pé e tira da água, põe o pé para ver se está gelada. Quando você tem que mergulhar, você fica pondo o pé. Deixa eu ver se eu vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Jesus está te chamando, e você está pensando se você vai ou se você não vai. Vou fazer um retrospecto da sua vida. Quantas coisas Deus fez na sua vida nos últimos anos? O que foi que Ele fez? Te deu vida? Sim ou não? Tem pessoas aqui que foram curadas. Quantos foram curados? Diga amém. Quem aqui, os seus filhos foram abençoados? Diga amém. Quem aqui recebeu portas abertas? Diga aleluia. E você continua com o nível de intimidade lá embaixo. Quem foi que fez tudo isso na sua vida? E você não reconhece, irmão? O que acontece que o seu nível está tão baixo, a ponto de você perder o sentido daquilo que é Deus? Irmão, não é um irmão que está falando para você, é o seu pastor. Ou se eu não sou o seu pastor e você nos visita, é aquele profeta que Deus está usando para falar com você agora. Então segura a represa. O que está acontecendo conosco? Que esse nível tenha baixado tanto, de tal forma, que tem aberto diversas áreas legais, para que o diabo atua, fala, age e decide acerca da nossa vida. Intimidade, ela revela coisas profundas, sabe? Porque ela gera direito de acesso. Nós lemos que Deus não revela segredos para qualquer um, sim ou não? Ele revela para quem tem aliança.
Deixa eu perguntar, quem tem aliança com Deus aqui? Diga amém. Vamos ver Amós capítulo 3, verso 7. Luan, abre aí para mim. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, Tá. Deus revela o que para os profetas? Segredos. Por que Deus revela segredos para o profeta? Porque Deus tem intimidade com eles. A revelação, ela não vem de uma curiosidade. Ah não, estou curioso, hoje vou consultar para ver. Ela vem de um relacionamento íntimo e legítimo com Deus. Olhe para mim, irmão. Eu sei que eu não sou tão bonito assim, mas olha para cá. Vem cá. Olha para cá. Olhe para mim. E não mexa no celular, por favor. Olhe para cá. Qual é o nível da sua intimidade? Olha só. A intimidade, ela dá acesso. Sim ou não? Você entraria na casa de qualquer pessoa e abriria a geladeira? Não, por quê? Pega mal, né? Mas deixa eu perguntar, quando você vai na casa do seu pai, da sua mãe, você quer tomar uma água, uma coisa, você não vai lá e não abre a geladeira? Por que você abre? Intimidade. É isso que Deus quer ter com você. É isso que Deus quer ter com a sua vida. Só que para que essa intimidade se estabeleça, nós temos que fechar as portas da legalidade. Nós temos que entender que a única pessoa que pode entrar. Eu estava ouvindo o culto de domingo, e uma das canções que nós cantamos é aquela assim: pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, não é isso? Será que Deus pode entrar mesmo? Será que o nosso coração está preparado e liberado para que Deus entre? A intimidade dá acesso a informações que cancelam as estratégias do inimigo, antes que ela se manifeste. Quer dizer, quando eu tenho intimidade, antes que o inimigo se manifeste, a intimidade minha com Deus faz com que eu, através dela, cancele as obras do inimigo. Eu vejo muita gente falando que é íntimo e está distante, irmão. É o povo que está lá no meio. Eu vejo muita gente falando assim: eu sou um Josué, mas está lá no meio do povo. Qual é o seu nível? Olha como está a sua vida, olha como está o seu casamento, olha como está a sua casa. Você vai querer que essa bagunça continue até quando? Não, pastor, eu vou levar só uma cervejinha. Se você soubesse o quanto isso está quebrando o seu nível de intimidade, se você soubesse o quanto isso está destruindo você. Ah não, mas eu acho que não, eu acho que não pega nada. Quantos querem seguir Jesus? Diga amém. Intimidade define alianças. Vamos ver aqui? Olha só. Lucas capítulo 5, verso 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali o que? Orava. Ele quem? Jesus. Se retirava. Ok, vamos ver então. No nível de intimidade de Jesus, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 níveis. Vamos para o primeiro nível? Quantos discípulos Jesus tinha? Pois é.
Ele tinha 12 discípulos, você acertou. Mas na verdade, Jesus tinha 500 pessoas que seguiam ele. Olhe para mim. 500 pessoas que andavam como os discípulos com ele, que estavam com ele. 500. Mas esses 500 não passavam de uma multidão. Será que você não está no nível dos 500 não, irmão? O seu Jesus é um Jesus assim, de vez em quando. Aquele relacionamento, você vê de vez em quando, vai lá. De vez em quando você tem uma conversa com ele, você fala: ô Jesus, me ajuda. Nível multidões. O segundo nível chama nível seguidores. Jesus tinha 500 andando com ele. 70 eram mais próximos do que os 500. Olha só, 70. Dos 70, havia 12 que eram os discípulos que todo mundo conhece. Porque dos 500, muita gente não sabe o nome. Dos 70, ninguém sabe o nome. Mas dos 12, vocês conhecem ou não? Sim. Dos 12 discípulos, Jesus tinha 3 que eram chamados de íntimos. Quem era? Quem era? João, Pedro e Tiago. Ei, musiquinha que a Laís canta. Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Pois é. Existem coisas que os 12 estavam juntos, mas existem coisas que somente Pedro, Tiago e João podiam participar. Isso chama intimidade. Agora existe um nível. Esse nível só tinha um, que se chama profundidade. Só tinha um, que ele deitava no peito de Jesus. E no dia que Jesus falou que um era o traidor, ele colocou a cabeça no peito de Jesus. Estava todo mundo sentado, os 12. E ele disse assim: mestre, sou eu? Jesus fala para ele assim: não é você, mas aquele que eu der o pão molhado será esse. Por quê? Porque quem tem profundidade, Jesus revela segredos. Quer que Deus revele os segredos dele para você? Você tem que ter profundidade, meu irmão. Quando Jesus fala assim para os 12: um de vocês vão me trair. Todo mundo fala: quem é você? Quem sou eu? Você? Quem é você? Quem é que vai trair? Somente um sabia o que 12 não sabiam. Queridos, qual é o nível que você está vivendo? Qual é o nível da sua intimidade? Qual é o nível da sua vida com Deus? Dentro desse princípio, quem vive intimidade não depende de validação. Quem vive intimidade não depende. Quem vive intimidade não vive de aplausos. Quem vive intimidade não submete à legalidade da opinião humana. Sabe por quê? Porque a intimidade, ela redefine quem você é diante de Deus. Será que você não está entendendo o que Deus está falando com você? Deus quer restabelecer essa ligação. O Espírito Santo está aqui e Ele quer mudar a história da sua vida. Só que para mudar a história da sua vida, você tem que ser íntimo. Não se opera quem está distante. Não tem como Deus fazer algo se você estiver distante. Você precisa reatar a sua aliança com Deus. Será que você é daqueles 500, 70?
Será que você está chegando pelo menos 12? Será que você é íntimo? Será que você está alcançando a profundidade? É você que tem que saber disso. A intimidade, ela tem o poder de quebrar todo elo de legalidade. E olha só, o inimigo só atua quando há brecha, quando há acordo e quando há legalidade aberta, direito legal. Ok? A intimidade faz o quê? Ela fecha a porta, ela cancela a permissão e ela restaura a autoridade. Se você entender que você sendo íntimo de Jesus, a história da sua vida pode mudar, você pode se tornar outra pessoa. Quando você entende isso, você entende que no secreto, a Bíblia fala assim, ó, quando você for orar, Mateus 6,6, diz, quando orares, entra no teu quarto. Então, isso significa uma oração em secreto, uma oração dentro de uma intimidade. Quando você busca isso, você passa a ser visto de outra forma. Olha só, eu disse que no secreto Deus corrige acordos errados, cura feridas que geravam brechas e restaura a identidade de filho. No secreto Deus corrige acordo errado. Sabe aquele acordo que você fez errado? Que você fala, nossa, eu fiz um péssimo acordo. Mas quando você vai para o quarto do secreto, Deus corrige. Quando você vai para o quarto, sabe aquela ferida que foi gerada com aquela brecha? Ela é restabelecida, curada. E sabe aquela identidade que você perdeu, que você não se sente mais filho? Você passa a viver como filho. Queridos, eu já ouvi dizer muita gente que o inferno não respeita nada, né? Mas o inferno respeita e se submete sim, quem anda em autoridade, quem permanece debaixo de um governo santo, e quem vive em intimidade. Sabe quando é que você vai viver aquele texto que o maligno não lhes toca? Quando o Tiago 4,8 fizer parte da sua vida. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus quer restabelecer o seu contato. Deus quer restabelecer a sua vida. Você pode continuar andando sozinho se você quiser, mas Deus está disposto a pegar na sua mão e andar com você. A minha pergunta para você é, você quer andar com Deus ou não? Você quer permitir Deus andar na sua vida ou não? Você quer permitir o Senhor tocar em você ou não? Será que você não entende que Deus quer ser próximo, ser íntimo de você? Ele quer falar com você como Ele fala comigo. Ele quer que você viva na presença dEle. Ele quer te ter próximo. Será que você não entende que Deus quer estar próximo de você? Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você fale com Deus. Fale com Deus. Perdoa aquela pessoa que tem que perdoar. Não abre ilegalidade não, irmão. Perdoa aquela pessoa. Libera. Libera aquela pessoa. Sabia que a falta de perdão, ela dá legalidade para que o diabo decida a seu favor? Quer dizer, ele vai decidir a favor dele, né? Aquilo que ele quer, destruir a sua vida. Mas o Espírito Santo está disposto a mudar a sua história hoje. Sabe o que muda tudo?
que te faz íntimo, chegar próximo de Deus, se chama arrependimento. Arrependimento. Oh, Espírito Santo. Será que você não viu que as suas atitudes tem entristecido o coração de Deus? Você não viu que você tem entristecido o Espírito Santo e muitas vezes ele passa desapercebido da sua vida? Talvez o que Deus quer é estar próximo, mas quem está colocando Deus distante é você. São essas atitudes. Agora eu preciso. São essas atitudes, são esses momentos teu, e você acha que você ainda está certo. Você acha que você ainda. E Deus está dizendo para você assim: ó, ei, você precisa mudar. Você já esteve perto de cair num abismo. Eu te livrei do abismo. Eu te livrei do laço. Eu te livrei do problema. E porque você ainda insiste em contender com Deus e dizer: Deus, mas olha. Talvez o que o Espírito Santo quer de você é uma entrega. É uma entrega verdadeira, genuína, santa. Eu tenho algo para dizer para você. Todos os laços, os cordéis, as correntes e os grilhões que te prendiam estão sendo destruídos hoje. Mas irmão, não adianta você querer fazer com Deus aquela coisa assim, ó Deus, eu estou aqui hoje, tá? Tá vendo? Eu estou aqui, tá vendo, Jesus? Estou aqui. E amanhã você não querer mais. Pega o violão ali, não. Amanhã você não querer mais. Amanhã você fala assim: ah, não. Talvez o que o Espírito Santo está querendo de você não é uma coisa passageira, é uma coisa contínua. É uma vida contínua com Deus. Ou você está querendo deixar a morte entrar no Éden da sua vida? Será que você quer que a morte entre no Éden da sua vida? Será que você não está entendendo? Olhe para mim, olhe para cá, que Deus está querendo ter intimidade. Talvez Jesus quer pegar na tua mão. Jesus quer te pegar no colo. Jesus quer ter um momento diferente com você. Só que para você viver essa intimidade com Jesus, você tem que permitir. E aí, irmão? Eu fui buscar a Laís, minha filhinha, na escola hoje. E ela era uma das últimas crianças que ela estava brincando do lado de uma amiguinha. E eu fui o segundo pai chegar a pegar hoje. Quando eu cheguei, que ela me viu, ela deu um pulo, abriu um sorriso, largou tudo que tinha, saiu correndo e veio. A professora: calma, calma, um chinelo. Ela: não, papai, papai, papai. Será que você não está entendendo que essa visão que a Laís tem comigo é a visão que Deus quer que você tenha com Ele? Talvez alguém te machucou. Talvez um marido. Talvez um pai. Talvez você passou por um quarto de abuso na sua vida. Mas nessa noite Deus quer te restaurar. Deus quer restaurar a sua vida. Você me dá mais alguns minutos, sim ou não? Pode ser? Mais alguns minutos, tudo bem, igreja? Não vai falar mal de mim que eu terminei o culto tarde, tá bom? Deus quer
Quer você mais próximo? Eu sinto Deus nesse lugar. E aí, irmão, quer ter intimidade com Deus ou não? Hã? Será que você está disposto a viver essa intimidade? Será que você está disposto a permitir Deus tratar? E aí, irmão, ei, pessoal, vai aumentar o nível da intimidade ou vai ficar lá entre a multidão? Hã? Vai aumentar o nível da multidão ou vai ficar entre a multidão? Oh, você nem ora mais. Você está tão carnal. Tão carnal. Você não tem mais intimidade com Deus nem na oração. Até quando você vai ficar desse jeito? Vai continuar andando sozinho até quando, irmão? O diabo entra na sua casa, faz o que quer. Você deixa. Você abre a porta para ele e fala, pode entrar. Parece que essa música que eu cantei aqui, muitas vezes você canta para o inferno. Pode entrar, é tudo seu. É misericórdia, né, irmãos? Então por que você está abrindo essa porta? Quando é que você vai fechar ela? Quando é que você vai se aproximar de Deus? Você precisa aumentar o nível da sua intimidade com o Senhor. E olha, irmão, para de ficar fazendo promessas que você não cumpre. Você prometeu tanta coisa para Deus, não cumpriu. O Espírito Santo está te chamando. E aí? Sabe o que eu mais vejo na igreja? Esposa, pastora Manu, sabe o que eu mais vejo? Uma mensagem que eu prego aqui, sempre. Deus dá. E o homem joga fora. Você vai jogar fora de novo? Você vai jogar fora de novo? Não, é lindo. As músicas sertanejas que você ouve é linda, nada contra. Acho muito bonito. Ah, como não? Quem não viu o Jorge cantando com o Thales, aquela música da Avenida lá? Coisa linda. Fala que você não fica todo arrepiado com o homem cantando. É bonito. Mas isso não é adoração. Eu não estou pregando contra o sertanejo que você ouve, porque eu não tenho nada contra. Eu não estou pregando contra o pagode ou o samba, não tenho nada contra. São músicas. Mas quando é que você vai reatar a sua adoração com o Senhor? Não é triste, eu sei. Nós não temos hoje uma rádio aqui que passe um momento de louvor, de adoração. Mas não tem problema não, você tem Spotify, você tem lá aquele YouTube que você pode escolher e vai ficar passando. É que aquilo que te atrai ao Senhor é bom, mas existem coisas que te distanciam. Vai lá aquela irmã, eu estou falando aqui porque Deus está mandando, tá? Ouve uma música atribulada da amante, não sei das quantas. O que você acha que vai passar na cabeça dela? Hã? É isso que você tem que entender. Existem portas que estão se abrindo na sua vida e você nem está percebendo. Pastor, mas o senhor não ouve? Eu escuto, claro que eu escuto. É pecado? Claro que não. Só que a nossa vida, existem momentos, depende do grau da sua intimidade. Tem coisa que para mim não tem efeito, para você vai ter. Tem coisa que eu vou escutar, não tem efeito nenhum. Irmão, é uma coisa. Eu sinto Deus nesse lugar. E aí, irmão, quer ter intimidade com Deus ou não?